Você colocar todos os ovos numa única cesta é muito mais arriscado do que você diversificar os seus ovos. Então, por melhor que você possa fazer o seu trabalho de investidor no Brasil, virar e falar, eu quero fazer o melhor portfólio do mundo no Brasil, só com ativos brasileiros, na média, a menor correlação é na casa de 0,6, 0,7. Quer dizer o seguinte, que em 10 dias, esses ativos andam correlatos, andam da mesma forma em 7 dias ou 6 dias, por melhor que você faça. Então, eu diria que é o seguinte, você só investir no Brasil, nesses 2% que o Ian falou do mercado de capital global, ou 3%, dependendo de se é renda fixa ou renda variável, etc., está sendo mais arriscado ou mais conservador? A pergunta eu volto para a audiência de vocês falando, você investir 100% no Brasil é o mais seguro? Eu tenho absoluta certeza que não. Por quê? Você está deixando de participar de algumas histórias que no Brasil, nem que você queira, você consegue investir. Você consegue investir em biotech no Brasil? Muito difícil você achar empresas de biotech que estão na liderança desse mercado, que vai ser um negócio super importante para o envelhecimento do mundo. Você está investido em tecnologia no Brasil fortemente, ou as empresas estão liderando tecnologia no Brasil, você também não está investindo. Então tem várias tendências que vão afetar e afetam a nossa vida no dia a dia, e empresas que você consome no seu dia a dia, vou tomar uma Coca-Cola, vou pegar um celular, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que estão no seu dia a dia, que você não pode investir se você tiver com a cabeça de somente investir no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que normalmente as economias desenvolvidas, elas são mais seguras do que as economias emergentes, porque são regras mais estáveis, governos mais maduros, democracias mais maduras. Teoricamente você está investindo num ambiente mais seguro do que quando você está investindo em emerging markets. Isso quando você olha lá de cima, qualquer investidor que venha de Marte olha e fala, eu vou investir nos Estados Unidos ou no Brasil? Teoricamente, nos Estados Unidos é muito mais seguro investir, porque as regras são muito mais aplicáveis do que no Brasil. Judiciário é mais eficiente, em várias coisas são mais eficientes em países desenvolvidos, porque as regras são mais claras e elas são seguidas a risco. Então eu acho que, olhando para essa perspectiva, normalmente é mais arriscado investir no Brasil do que investir internacionalmente, principalmente se você for para mercados desenvolvidos. E aí tem uma questão do educacional, que aí que você falou muito bem, é o seguinte, muitas vezes lá fora, pelos mercados serem mais desenvolvidos, tem coisas que são mais voláteis, o preço é mais sensível. Que eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, pelo bom motivo, os investimentos internacionais são muitas vezes prejudicados, porque o mercado, por exemplo, de crédito, de renda fixa nos Estados Unidos, ele tem uma marcação muito mais precisa, entre aspas, e muito mais dinâmica, porque tem milhares de players olhando aquele ativo com muita eficiência, do que isso acontece no Brasil. Então, de vez em quando, essa volatilidade dá uma falsa impressão que é seguro. Perfeito. E a gente viu no início desse ano algumas coisas que teoricamente eram super seguras, que do dia para a noite, não vou pagar, vou entrar em RJ, vou fazer alguma coisa. E lá fora essas regras são mais elaboradas. Então, eu acho que tem um pouco dessa educação e familiaridade com o mercado internacional, que muitas vezes as pessoas falam, é muito arriscado, eu vou mandar meu dinheiro para o outro lado do Atlântico. Mas tem que lembrar que quantos americanos mandam dinheiro para lá, mandam de lá para cá para investir no Brasil? Uma enormidade. Aqui é bem mais arriscado do que investir lá. Eu acho que tem um gancho legal do que você falou, né, sobre os investimentos disponíveis só para os bilionários, e agora eu acho que talvez esse seja o maior carimbo de realmente evolução do mercado. É você aproximar a carteira potencial de um investidor pessoa física do bilionário. Você for imaginar, isso era uma espécie de reserva de privilégio. Olha, só esse tipo de investidor que pode investir. Então, com todo esse movimento de acesso, tecnologia, educação financeira, no fundo, hoje, um investidor pessoa física de plataforma, ele pode construir uma carteira muito parecida com um bilionário. Então, quer dizer, esse tipo de reserva de mercado, esse movimento acabou. Tem outras, questão de liquidez, o cara pode ficar com uma parte do dinheiro alocado muito tempo, mas isso é muito poderoso. E outra coisa sobre a questão de risco, talvez até que precede a história da avaliação do investimento em si, é que até por como evoluiu a questão dos investimentos internacionais no Brasil, a gente sempre considerou, e é uma batalha nossa de tentar acabar com isso, investimento internacional como uma classe de ativos. Isso não existe. Investimento internacional pode ser treasury, que é a coisa mais segura do mundo. Ou pode ser um VC de, sei lá, biotech, que aí tem lá seu risco-retorno completamente diferente. Então, desmistificar essa história de internacional é fundamental. Olha, o que interessa é a classe de ativo. Interessante
é que tem uma regulação nova de fundos que entra agora em vigor em outubro, que claramente o espírito da norma é esse. É tirar o nome investimento internacional, é separar, olha, é classe de ativo que interessa. Você pode investir em bolsa aqui, que são, sei lá, olha, vamos falar que são 400, mas você fala com o gestor, ele vai falar que ele olha 80 ações no Brasil, que não representam nem a economia brasileira e muito menos o dinamismo da economia global. Aí você tem renda fixa e para cada ambiente desses, que aqui no Brasil você tem uma oferta, sei lá, se for pensar no Brasil, você tem um mercado de crédito, um mercado de FII, alguma coisa de FIAGRO, essas 80 ações e tal. Para cada ambiente desse, nos países maduros, você tem 100 coisas. Sim. Mercado de crédito nos Estados Unidos, você tem 100 subclasses e tal. Então, a capacidade de diversificação e acesso a gerações de alfas diferentes, isso é uma coisa que é dominante. É como a gente brinca, é uma das poucas coisas que são quase matemáticas, que são matemáticas. Olha, sim, diversificação é o único freelance que você tem, isso era até uma espécie de mote da nossa empresa lá, baseado no Markowitz. Olha, não tem dúvida, você consegue um portfólio melhor ou com menos risco para aquela expectativa de retorno que as pessoas tenham, ou com retorno maior para o nível de risco que você queira tomar. Legal. Sabe o que eu acho um ponto legal que vocês tocaram? Porque às vezes a pessoa ela vai e está focada no quê? No retorno de uma única classe de ativo. Então ela olha a renda fixa lá americana e ela fala, pô, tem mais risco, olha lá, ou as ações americanas, tem uma volatilidade maior do que as ações brasileiras. Então quando eu juntar, no final das contas eu vou ter uma carteira com um risco maior. Só que o que ela está olhando? Ela está olhando cada classe, você está olhando cada classe separada. E não é assim que você mede o risco da sua carteira de investimentos. Exatamente. E total, acho que esse ponto que você colocou é muito importante, porque não necessariamente, e aí você tem que olhar a correlação de quanto esses ativos são correlacionados, eles andam parecidos no dia a dia, porque foi isso que Markowitz falou lá, e ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Se você pode colocar uma coisa que tenha 3 de vol, uma outra coisa que tenha 2 de vol, não vai dar 5, pode dar 2, ou pode dar 2,5. Exatamente. Dependendo da correlação disso. Esse é um almoço grátis. Então você pode pegar uma coisa que é mais volátil, mas por ela não ter nenhuma correlação com o Brasil, ela pode pegar o seu portfólio e falar, surpresa, meu portfólio está menos volátil, está mais consistente. Esse é o almoço grátis que a gente está falando. Você trazer alguma coisa que de repente pode ser até mais arriscada e provavelmente vai te dar um retorno melhor pelo risco que eles estão tomando, mas que juntando com o seu portfólio, por ele andar diferente, ele vai trazer a volatilidade do seu portfólio para baixo. O Ray Dalio tem aquele gráfico, é um gráfico super legal, que eu recomendo todo mundo procurar, que ele chama do Holy Grail, né, o santo graal dos investimentos, que é um gráfico do Sharpe em função do número de ativos descorrelacionados que se adiciona ao portfólio. Então é um troço, assim, é matador. Quando você vê, é uma curva que vai caindo a cada ativo descorrelacionado que você traz, como melhora o seu chart. Esse é um ponto importante. O Ray Dalio sempre fala, o trabalho de qualquer gestor profissional é achar um ativo que ande diferente de outro ativo. Quanto mais coisas ele fizer e achar dessa forma, mais eficiente, mais robusto será o portfólio dele. Perfeito. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Pô, como é que eu coloco um negócio que tem risco na minha carteira e aí, no final das contas, eu tenho uma analogia, né? Qual que é essa analogia? Pensa que você é um empreendedor ou uma empreendedora e você abre primeiro uma loja de sorvete em uma rua. E aí, pô, a loja de sorvete vai bem, no verão vende bastante, primavera também vende pouquinho, aí outono e inverno pra você é horrível. Só que aí, pô, no final das contas você tá tendo lucro. O que você faz? Pega o lucro e abre no outro uma loja de fundir. Aí você abriu uma loja de fundir. Perfeito. Na primavera e no verão sua receita é uma porcaria. Só que, poxa, no outono e no inverno sua receita é boa. O que você faz? Aqui você tem uma receita, um resultado muito volátil, do outro lado da rua, na loja da frente, que é a sua também, você tem uma receita muito volátil. Você fala, quer saber? Vou fazer uma loja aqui única, que é o quê? Sorvete e fundir. É a rua weather essa do Ray Dalio. É para qualquer tempo. Exatamente. Então no verão você vai estar vendendo, no primavera-verão você está vendendo sorvete, sua receita está ali relativamente estável. Quando você parar de vender sorvete, você está vendendo o quê? Fundir. No final das contas, você economizou com o aluguel, economizou com o funcionário, você tem uma receita, um resultado mais estável e um lucro ainda maior. Então quando você fala de trazer investimento internacional para sua carteira, para os seus investimentos, você pode estar olhando única e exclusivamente você falando, pô, mas ele é muito volátil. Mas o resultado final, na maioria das vezes, né, foi resultado mais positivo e menos risco.